Isso vai abranger todas as áreas do casamento, Abrange todas as áreas. Porque você imagina a esposa novinha agora, tá lá querendo fazer tudo de bom e do melhor para o esposo e tem a sombra de alguém muito experiente, muito conceituada. Não a sombra da mãe apenas do marido, mas alguém que realmente já viveu muito tempo e sabe fazer muito. Céu, o que você pode ajudar essas mulheres? Aí eu vou perguntar a você, tanto a mãe do filho, ou até mesmo da filha, em alguns casos raríssimos, mas também esse momento da mulher, quando entra no casamento. Como lidar com esse momento novo, em saber que o filho aí tem tudo do bom e do melhor da mamãe, como bem disse a pastora, e agora tem que encontrar tudo isso na sua esposa? Bom, Maurício, quando você falou aí, eu voltei lá atrás. Como diz a carapuça, vai servindo para cada um de nós aqui em cada detalhe, né? Quando eu me casei, naquela época, eles não entregaram o imóvel a tempo. E eu tive que passar alguns meses com a sogra. Quando eu estava com ela me tratava igual um bebê. Ela achava que eu não sabia nada, realmente, né? Não tinha muita maturidade, eu tinha 19 anos. E não tinha muita maturidade, então ela fazia tudo. Fazia tudo para mim, arrumava meu quarto. E eu ficava, assim, um pouco indefesa, porque eu não sabia como agradá-la. Né? Como diz a pastora aí, as mães de filho homem, como dizem, né? Elas são muito ciumentas. As mães não liberam os homens, não. Mulher vai rapidinho embora. Vai rapidinho embora, porque senão pode acontecer algumas coisas. E aí libera a mulher rapidinho, a bênção. Mas quando é o homem traz o sustento, aquilo que eu falei outro dia. O homem é a cabeça, né? E às vezes ela tem insegurança com o marido e deposita essa responsabilidade nos filhos. Então, com a minha sogrinha, não foi muito diferente. Quando eles entregaram o nosso imóvel, que nós mudamos, ela cortou todo o cordão. Ainda ficou com um pouquinho de ciúmes. E para ser liberado disso aí, eu sofri. Então, o que eu falo? É aquilo que a palavra de Deus, que no início o pastor Guerra leu. Vai casar? Procure um barracãozinho, procure seu apartamento, procure um aluguel, qualquer coisa, mas vá para debaixo do seu lar, para que não haja essa influência total dos pais, porque a gente, sem querer, aconteceu com a minha filha a mesma coisa, ainda bem que é menina. Então, eu super protegi o quê? O meu genro. Ela não podia fazer nada com ele, porque ele era o meu protegido. O imóvel dela também demorou alguns meses para ser entregue. Então, ela ficou comigo uns tempos, uns 3 meses. Quando eles voltaram, eu fiquei toda tristinha. Nós, mulheres, somos assim, sabe? Querendo tomar conta, igual uma leoa, né? Sim. Mas o conselho que eu dou é esse. Cada um fique na sua casa. Tem que ter esse convívio maravilhoso. Finais de semana, nós estamos sempre juntos, curtindo churrasquinho, vamos ao shopping, passeamos, curtimos o ensino. Tudo que a gente precisa de ser trabalhado é trabalhado, mas cada um na sua casa. E aí que eu ia entrar, pastor Rogério, para o senhor contribuir com a gente, que nós falamos muito nesses 2 dias que passaram, principalmente sobre o diálogo. E a gente vê hoje, eu vou bater nessa tecla novamente, que eu falei inclusive ontem, a deturpação da palavra namoro, da palavra noivado, porque todas essas coisas, eu particularmente vejo pelo meu noivado, meu namoro, foi muito diálogo com meus próprios sogros, a minha esposa com o meu pai e minha mãe, então nós conversamos muito, e até naquilo que eu tinha muita dificuldade, que até me envergonhava, às vezes não estava conseguindo ter a mesma condição financeira que o meu sogro, então o meu sogro, ele tinha a posição de me conversar comigo e falou, olha, filho, você não tem que se cobrar de 60 anos de conquista que eu tive na sua vida. Então, houve um diálogo. Esse diálogo faz muita diferença, inclusive tocando aqui também, nós temos na Lagoinha o curso de noivos, o curso de namorados, que vale a pena você fazer, você que está noivo. Aliás, a produção vai colocar aqui o site da Lagoinha, você pode entrar lá enquanto a gente está falando, porque aqui é uma igreja completa, a gente já está falando e já está acontecendo. Pastor Rogério. Inclusive ontem, acho que depois das 10, não, daquele culto, teve o... Para lá das 10. Para lá das 10, o né? Nelson do Escolhi Esperar. Eu Escolhi Esperar, né? Trazendo esses princípios a respeito de você esperar, né, aquela pessoa certa que Deus tem preparado para você. O diálogo é importantíssimo, né? Então, inclusive, eu acho que era a tua mãe que sempre falava para vocês, olha, cuida, vê como é que a tua namorada trata o pai e a mãe, porque da mesma forma vai tratar você e vice-versa. E é verdade mesmo. Na realidade, o casamento, ele é uma parceria.
né? Ou seja, porque são duas famílias. Eu não estou apenas me casando com a minha esposa, eu estou casando com meu sogro, minha sogra. Vem todo mundo junto no pacote. No pacote. É um pacote. É um pacote completo. É aquele chocolate com surpresa. Então, assim, É um Kinder Ovo. tem, que nem diz o pastor Jeremias, tem sustância, né? Você está levando sustância. Então, assim, essa é a realidade. Então, nós temos que entender que, assim, é a sua esposa, vocês vão casar, vão estar juntos, mas tem a sogra, tem o sogro, tem os genros, ou seja, os cunhados, tudo isso faz parte do processo. E a pior coisa que tem é você entrar para um relacionamento onde não existe, ou seja, a concordância dos pais ou dos sogros. Isso traz desgaste, traz problemas relacionais, ou seja, nós estamos querendo dizer que precisa, você que está nos assistindo, precisa ter a bênção dos pais e precisa ter a bênção dos sogros, não é? Então, por quê? Para que esse casamento já do seu início, ele seja um casamento abençoado, para se tornar um casamento abençoador também. Então, essa questão do diálogo, meus pais, por exemplo, eles não eram cristãos, mas nós entendíamos que era necessário ouvir a opinião deles. A gente sempre conversou. Então, peguei minha namorada, que hoje é minha esposa, fomos lá, sentamos, pai, olha, nós estamos querendo assumir essa responsabilidade. Eu conversei com eles antes, né, sozinho, como filho. Então, houve não, a gente gosta muito dela, a gente apoia, o que você precisar está ao nosso alcance. E da mesma forma, a minha sogra, que também não era cristã na época, então a minha esposa conversou com ela e tudo, assim, não, eu gosto muito do Rogério. E na realidade, até hoje, minha esposa sente um pouquinho assim, dói um pouquinho o cotovelo dela, porque, chegou o genro preferido da mãe, que ela já faz um cafezinho. Mas isso acaba sendo gostoso. Isso é gostoso demais, porque uma das coisas, assim, por exemplo, especificamente comigo, que eu me sentia em casa quando eu estava na casa da minha sogra. Isso é muito bom. E a minha esposa também sentia vontade na casa da minha mãe, né? Sentia assim como fosse a casa dela. Então, isso é muito positivo. Exato. Não é? Pastor Eli, o senhor como um homem, o senhor estava falando algumas coisas quando o senhor falava do livro, e eu percebi essa franqueza de um profeta, de um homem que fala franco o que Deus tem para dizer. Nesse momento, a gente sabe que existem, provérbios dizem, em outras palavras, diz o seguinte, é melhor a gente às vezes lidar com a verdade, às vezes não, é melhor lidar com a verdade do que encobrir muitas coisas com o amor. Falta um pouco essa franqueza de conversa, pastor Eli? Eu estava ouvindo aí, e há um testemunho pessoal da minha família. Eu nasci numa zona rural, e numa das regiões mais pobres do Brasil, que é o chamado Vale de Jequitinhonha. Minha mãe teve poucos filhos, 17 apenas. Uau. E, graças a Deus, eu sou o 17º. Caçulinha. Sobreviveram de 13. Desses 13, 8 homens e 5 mulheres. Agora, minha mãe, apesar de ser uma pessoa que não lia nem escrevia, ela era uma pessoa sábia, era uma conselheira, uma pessoa muito sábia. Crente, evangélica, realmente. O evangelho está na minha família há mais de 100 anos. Mas minha mãe tinha uma política muito peculiar para administrar esse problema de noras e de genros. Porque 17, imagina 13. As noras, que eram 5 noras. Os filhos quase sempre nunca tinha razão. Quem tinha razão era a nora. Quem tinha razão era o genro. Essa das nossas. De maneira que minha mãe era amada por genro e nora. Eu não sei se é a política do jeitinho que minha mãe já tinha aprendido, né? Mas ela que tinha que falar alguma coisa, uma confrontação, é claro que ela falava também de um modo direto, ela é uma conselheira. Sim. Se ela tinha que falar com o genro que estava errado, ela falava, mas o tom era outro. Com o filho era bem mais ácida, com a filha também era bem mais ácida, tinha que falar a coisa sem rodeio, mas com o genro, com a nora, dava sempre um jeitinho. De modo que ela tinha uma convivência maravilhosa com todo mundo. Minha mãe, para eles, para o genro, não tinha defeito nem para as noras. Eu acho que é uma maneira sábia de se movimentar numa família numerosa, onde teria tantos conflitos. E, paralelo a tudo isso, está a presença do Evangelho também na nossa família, que chegou muito cedo. A gente era praticamente, naquele meio lá, uma colônia de evangélicos, quando cercado por pessoas que não eram evangélicas de todos os lados. E o nosso lar, apesar de ser um lar de pessoas simples, era um referencial também para conselhos, para isso, aquilo, problemas diversos. Então, eu acho que não existe receita fácil. Não. Sobre o problema, pode falar um pouquinho mais? Pode, fica à vontade.
Eu convivi durante quase mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, observando a cultura de lá. É questão de cultura. Quando casa alguém, os filhos lá, é o seguinte, é o problema da solidão dos velhos dos Estados Unidos. Uhum. Hoje está a crise econômica, mas ele foi uma época de prosperidade. Sim. Em que entra naquelas casas, você encontra um velho, uma velha, um cachorro e um gato. Quando tem um cachorro ou gato, eles amam muito os animais. Qual é a razão? Quando a criança nasce, eles cumulam aquela criança de todo tipo de cuidado. Até a adolescência, com o problema dos direitos das crianças, eles têm todos os direitos, os pais não têm nenhum, eles super protegem os filhos. Quando chega a idade já da adolescência, lá que ele já começa a praticar a sexualidade, já começa a desvinculação. Quando eles saem, ou para casar ou para viver com alguém, ele se divorcia da família, literalmente não. Dificilmente volta, porque rompe qualquer aquele tipo de vínculo que tinha, rompe com o pai, com a mãe, e gera um problema, o problema da solidão. É claro que eles já estão acostumados a fazer isso, já vem de uma geração após outra geração, sim, mas é uma coisa completamente diferente quando a gente vê aqui as famílias brasileiras, apesar de casar e morar numa casa diferente, mas está sempre presente com o pai, presente com a mãe. Eu acho que a nossa cultura, desde que tem uma responsabilidade com Deus, ainda é uma cultura melhor para se viver. De convívio, né, pastor? De convívio. E até pensando nisso que o senhor disse, né, refletindo até sobre essa questão da cultura desse convívio, a gente sabe que o convívio gera conflitos. E aí eu lembro de uma frase bíblica também, de um versículo bíblico, lá em Provérbios também, que fala que a conversa branda, a palavra branda desvia o furor. Isso serve muito para o relacionamento, principalmente entre duas mulheres, vamos colocar sogra e nora, ou até mesmo o sogro e o genro, que muitas vezes o genro vem naquela carga, olha, a minha futura esposa teve todo esse tratamento dado pelo pai dele, e agora, como eu vou conseguir manter tudo isso? Pastor Gás, está falando pouco hoje, me ajuda aí. Não, é porque hoje tem muita gente. Vamos deixar os convidados falar mais. Eu vejo uma coisa assim, interessante na questão da família simbiótica. Família simbiótica é o quê? Tudo em nome do amor. Isso existe muito aqui no Brasil, na nossa cultura, porque isso gera uma dificuldade, né? Como o pastor contou dos Estados Unidos aí, que eles usam essa parte da pessoa já se liberar e divorciar, aqui é o contrário. A família simbiótica, ela já se torna tudo em nome do amor e já cria uma dificuldade de quebrar esse laço. E aí vem a questão do diálogo. Né? A gente fala muitas vezes aí da pessoa aí sentir falta. Eu fui o contrário, né? Que eu fui, minha esposa cozinhava muito bem, minha mãe não era lá essa brastenda. Não era uma brastenda. Então eu fui privilegiado. Eu falei, tá bom, tô passando bem agora. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente tem que ver a questão do diálogo, né? Entre sogra, entre sogro. A pessoa saber respeitar o outro. Sim. Você entendeu? O respeito, né? A primeira coisa, você está lidando com uma pessoa mais velha do que você. Então, aí já vem o respeito por ser mais velho. Outro, sogro e sogra, eu acho que tem que ter um tratamento diferente. Né? Eu nunca tive problema. Meu sogro morou comigo 5 anos. Quando eu casei, né, eu levei de brinde um sogro. Né? Meu primeiro presente de casamento foi meu sogro, bem embrulhadinho. Ele morou. E ele ficou comigo, depois ele era viúvo, depois ele casou. Deus o tem. Entendeu, né? Casou direitinho e tal, convivia, sempre dialogava, conversava com ele e tudo. Então, eu acho que o diálogo, ele é muito importante. Então vamos lá naquelas perguntinhas mauricianas. Pastora Maria Aparecida, quando o diálogo não existe, ou seja, quando há um conflito muito sério entre familiares, entre o sogro que não conversa muito com o genro e aquela situação difícil, qual que é a saída para esse casal que quer ter uma vida abençoada, vamos dizer assim, conheceu a Jesus agora e quer reformular então a sua casa, quer estender isso para os seus pais, honrando? Qual que é o princípio para que esse bom convívio reine em toda a família?